Fala pessoal, aqui é o Guilherme Brito, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da DBOCM, onde todas as semanas está trazendo informações para levar a sua carreira para o próximo nível, quando o assunto é banco de dados, quando o assunto é carreira e tecnologia. E hoje eu quero responder uma dúvida que eu recebi recentemente, tá? Sobre qual a diferença do Oracle Hack para o Oracle Cluster. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre quais as diferenças entre cada um desses produtos e quando que você deve utilizar esses recursos quando se fala de banco de dados. Beleza? Se você está gostando aqui dos nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, habilite as notificações, porque todas as semanas tem vídeos novos aqui no canal da DBOCM. O nosso objetivo, cada vez mais, é te ajudar a destravar para o seu próximo nível profissional, cara. A gente está aqui comprometido. Hoje nós temos mais de 1.000 alunos na DBOCM, onde nossa missão é ajudar eles a dar um passo além na carreira, a realmente destravar o seu próximo nível profissional. Se você não está inscrito ainda, cara, se inscreva no nosso canal, habilite o sininho aqui para você não perder os próximos vídeos, beleza? Então vamos lá, pessoal. O que eu quero trazer aqui para vocês, né? Entender pelo menos a diferença, né, entre o Oracle Hack e o Oracle Cluster, tá? Recentemente nós fizemos uma masterclass gratuita de Oracle Hack, já temos vários novos alunos aí chegando dentro do DBOCM Club, queria dar boas-vindas aí para quem estiver chegando, mas entender de fato, qual que é a diferença do Oracle Cluster para o Oracle Hack? A primeira coisa que a gente precisa entender, pessoal, são os conceitos. A gente sempre foca bastante aqui nessa parte conceitual, que algumas pessoas começam a pegar alguns tutoriais na internet e não sabem exatamente, não entendem aquilo que está sendo feito, o que está sendo feito. O que eu quero trazer para vocês? Primeiro, o Oracle Cluster é um software de cluster multiplataforma necessário para executar a opção do Real Application Cluster, tá? Então, o Oracle Cluster é uma coisa e o Oracle Hack é o Real Application Clusters, tá? Que é uma outra camada que já está uma camada aí do Oracle Database, tá? O que o Oracle Cluster ele fornece, tá? Serviços básicos de cluster no nível de sistema operacional para quem permite, né, que o software Oracle Database seja executado no modo de cluster, tá? Nas versões do Oracle anteriores, né, por exemplo, no 9i, ou as versões anteriores, o hack exigia um cluster fornecido pelo fornecedor, por fornecedores, né, como Sun Cluster, Veritas Cluster Server, exceto quando executado no Linux ou no Microsoft Windows. Então, de fato, você tem que ter algum serviço básico ali de cluster a nível de sistema operacional para permitir que o database seja executado no modo cluster, tá? Então, primeira coisa, entender que é uma camada antes da camada de banco de dados para falar assim, ó, esses servidores, esse sistema operacional, esses servers estão trabalhando em conjunto, eles estão conseguindo ter uma integração, uma visão de cluster, tá? Então, a gente precisa entender que, de fato, é um produto antes do hack, tá? Então, antes do hack, você tem o Oracle Cluster. É legal a gente poder falar sobre isso, porque quando você entra na documentação, docs.oracle.com, você vai ver que dentro da documentação da Oracle, pessoal, você tem uma documentação do Oracle Cluster e você tem uma documentação do Oracle Hack, tá? Então, são duas coisas diferentes, inclusive quando você abre a documentação da Oracle, tá? Então, são pontos importantes para que você esteja atento aí, para você, de fato, compreender com profundidade esse assunto, tá? E aí, quando a gente está nessa etapa do Oracle Cluster, né, ele habilita aí, né, ele é um software, né, que permite que os nós se comuniquem entre si, permitindo que forme um cluster de nós que comporte como um servidor único, um servidor lógico, tá? O Oracle Cluster é executado pelo CRS, que é o Cluster Ready Services, tá? Que ele consiste em dois componentes principais, que é o Oracle Cluster Registry, que é o OCR, que ele registra e mantém informações da associação do cluster e nó. E tem também a questão do Vaulting Disk, né? Que ele pesquisa as informações consistentes de todos os nós, quando o cluster está em execução e atua como um cara que vai ver quem está ativo, quem que falhou, quem que está funcionando ou não, tá? E aí o CRS ele tem vários componentes dentro dessa arquitetura, tá? Que basicamente é o Cluster Ready Services, tá? Então, nós temos esses componentes de fato, que são os componentes do Oracle Cluster, e hoje o Oracle Cluster, ele tá quando a gente faz aquela implementação da camada do grid, né?
Então, quando você está falando da instalação do Grid Home, a gente está instalando o Oracle Cluster, tá? Quando a gente está falando do hack, a gente está falando do Database Home, que aí você pode ter a opção de ser implementado em hack ou não, tá? Então, pessoal, o que a gente precisa entender, né? Que quando a gente fala do Oracle Cluster, a gente está falando desse pré-requisito antes ali da camada de servidores, para que a gente consiga manter uma comunicação em cluster das máquinas a nível do sistema operacional, para depois disso a gente ter a segunda camada, tá? Então, de fato, ele mantém essa alta disponibilidade, ele não é algo novo, tá? Inclusive na versões 10, na versão 9 já existia essa questão do Oracle Cluster. A Oracle foi aperfeiçoando isso nos últimos anos, e hoje ele está dentro do Oracle Grid lá, e você tem esses elementos, de fato, de OCR, de Vaulting Disk, que faz esse gerenciamento, tá? E aí você tem vários benefícios de usar um Oracle Cluster, né? Escalabilidade das aplicações, né? Onde você tem a possibilidade de criar um rack ali em cima, redução do custo, né? Com escalabilidade, habilidade de failover, de você poder utilizar um nó ou outro, né? Incrementar a questão de throughput, de demanda para aplicações. Então, você tem várias ali, até mesmo eliminar um downtime não planejado, né? Um nó caiu, o outro assume, né? Então, você tem várias habilidades aí, de fato, de reduzir e eliminar, inclusive um downtime planejado ali de um software. Ah, tem uma janela, beleza, vou parar só um nó do cluster. Então, quando você fala desse recurso de cluster, ele tem vários benefícios aí quando se fala do Oracle Database. E aí nós temos a camada do Oracle Hack, né, que é o Real Application Clusters, tá? E que ele tem uma diferente funcionalidade de um single instance, tá? Quando a gente está falando de um banco de dados que está em não cluster, você pode ter o grid, você pode ter esses elementos, mas na camada de banco de dados, mesmo com a instalação do grid, você pode ter um banco de dados que está em single instance. E quando que você utiliza hack? Quando você tem os elementos de cluster, e em cima desse elemento de cluster, você tem ali um banco de dados que está funcionando em hack. E aí a gente está falando da camada do database software, a gente está falando da camada do banco de dados, que aí ele tem uma relação bem diferente, né? Ao invés de criar só uma instância e um servidor só, ele vai identificar que ele está dentro de um cluster de 2 ou mais nós, você pode ter um cluster de 5 nós, por exemplo, e você pode escolher que aquele banco ele vai ser criado em Oracle Hack, tá? E que esse Oracle Hack ele vai estar disponível em tais nós ali específicos, tá? Então, você tem que estar, pelo menos, com essa opção, né, de você ter, de fato, o cluster habilitado e que você tenha, pelo menos, 2 nós para você ter a opção de hack, tá? Existe a opção de hack, um node, que ele funciona de forma mais simples, como um failover, onde você tem simplesmente um cara, onde ele falha, você consegue utilizar o failover, especificamente, mas só para entender, de fato, essa diferença, né, dessa dúvida que foi feita, né, a diferença do Oracle Hack para o Oracle Cluster. O Oracle Cluster é a camada anterior, é a camada de grid, é a camada de sistema operacional que vai fazer aquela comunicação básica, vai ser você manter realmente os servidores em formato de cluster. Quando a gente fala de Oracle Hack, a gente já está falando da camada de database. Então, entenda que o Oracle Cluster está no Grid Home e o Oracle Hack está na camada do Database Home, que de fato você vai fazer uma instalação com a opção de hack, você vai fazer a criação do banco de dados como uma opção de hack. Beleza? Isso que eu queria trazer para vocês. E, pessoal, tem muitas coisas que a gente poderia falar aqui sobre a arquitetura do hack, sobre a arquitetura do cluster, tá? E esses elementos a gente tem dentro do nosso treinamento, que é o DBA Semi Club, onde lá nós temos aulas mostrando essa arquitetura, cara. Quais são os elementos da arquitetura do Oracle Hack, o que você tem de VIP, o que você tem de scan, o que você tem na rede interconnect. Essa arquitetura de cluster, né, ela é muito utilizada dentro do Exadata, inclusive, tá? Essa arquitetura de Oracle Hack. E é algo que é importante que você entenda as diferenças, os componentes, para que você consiga utilizar o Oracle da melhor forma possível. Beleza? Se você está gostando aqui dos nossos vídeos, cara, se inscreva aqui no nosso canal, coloque suas dúvidas. Se você é um aluno, coloque suas dúvidas na comunidade de alunos, que a gente está respondendo todo mundo lá. E o nosso objetivo é cada vez mais te ajudar a destravar o seu próximo nível. E se você é aluno, cara, olhe lá o treinamento de Oracle Hack dentro do DBA Semi Club, porque lá você vai conseguir ter acesso ao material completo, onde lá a gente consegue aprofundar muito mais sobre essas arquiteturas e sobre essas diferenças na prática, mostrando como que a gente faz dentro das empresas e dentro de grandes projetos. Beleza? Se você está gostando aqui dos nossos vídeos, cara, se inscreva no nosso canal, habilite as notificações, porque todas as semanas tem vídeos novos no canal da DBOCM, e fique ligado que essa experiência também vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify.
Então assine a DBOCM por lá, para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Então é isso, muito obrigado pela sua participação, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.